O exercício físico ele é um dos melhores medicamentos para você ter liberdade, para você melhorar as funções do seu corpo, para você ter mais bem-estar, para você ter uma melhor postura, para você ter mais força e resistência para conseguir manter a sua rotina diária, para conseguir fazer simples atividades diárias. Atividade física é diferente de exercício físico. Atividade física é você, por exemplo, lavar o quintal, é você limpar a cozinha, limpar a sala, o quarto, fazer atividades da sua casa, é atividade física diária. Exercício físico é, por exemplo, uma musculação, que é algo programado. Então, quando você inicia na musculação, a gente vai identificar para quem que a gente está montando o programa, por que nós estamos montando aquele programa e para que nós estamos montando esse programa. Então, por exemplo, você vai traçar que você quer ir do ponto A e aí você vai sair do ponto A e você quer chegar no ponto B. Tem que ter uma programação. Quando você começa a dar determinado estímulo para o grupo muscular, por exemplo, pode ser através da força, pode ser através da resistência aeróbica, pode ser através da flexibilidade, pode ser através da mobilidade. Você precisa, quando você dá um determinado estímulo por um determinado tempo, de 4 a 6 semanas, você precisa depois sair dessa fase e ir para um degrau. Você está nesse degrau, aí você vai para um degrau acima. Então, se o aluno ele seguir a programação que nós montamos, para ele passar para uma próxima fase, ele precisa evoluir. Por quê? Porque o corpo ele entra no equilíbrio, que chama homeostase, tá? Então você sempre está dando aquele mesmo estímulo. Por isso que eu falo aqui para vocês que o melhor exercício físico para a pessoa que tem fibromialgia é aquele exercício feito de forma adaptada para a necessidade atual dele e é aquele exercício físico feito programado, que você sempre dá aquele mesmo estímulo, tá? Porque o corpo ele vai acostumar com aquele estímulo, ele vai entrar numa homeostase, que é um ponto de equilíbrio, e aí quando ele entrar nessa homeostase a gente vem e quebra. Por quê? Ele vai entrar numa zona de conforto, a gente vem e quebra dando um estímulo diferente. Porque se ele continuar com aquele estímulo, ele se acostumou, ele aprendeu a ter aquele estímulo. Então a partir dali ele vai precisar evoluir, ele vai precisar de um estímulo novo, ele vai precisar de um volume diferente. O que é volume? É quantidade. Ele vai precisar de uma intensidade diferente, que a gente pode trabalhar em diversas maneiras, através da complexibilidade do exercício, através do peso da máquina ou peso livre que você faz, através de variedades de exercício. Tem diversas ferramentas que nós conseguimos utilizar, tá? E aí quando você faz exercício físico, você precisa depois fazer o repouso, você precisa descansar. E é no descanso, porque no exercício físico você rompe fibra muscular, você estressa o seu corpo, você gera inflamação, tá? Mas vocês não podem enxergar isso como algo negativo, é algo positivo, tá? Porque você está rompendo aquelas fibras para que elas se acostumem com aquele estímulo, elas se recuperem, e aí quando ela se recuperar, ela vai vir mais forte. Por quê? Porque ela grava na memória. O corpo, ele grava na memória aquele estímulo. Ele fala, nossa, eu recebi esse estímulo, eu vou gravar aqui na memória, apanhei. Então na próxima vez eu vou estar mais preparado, eu vou estar mais forte. É igual na luta, o cara, se ele conhecer o adversário, ele vai apanhar do adversário. Se ele conhecer na próxima luta, ele vai estar mais esperto, porque ele sabe os golpes que o adversário sabe dar, ele sabe a sequência que o adversário sabe dar, entendeu? Então através do exercício a gente pode seguir essa mesma linha de raciocínio, tá? É igual, por exemplo, quando aparece uma gripe, quando aparece algum tipo de doença, e aí a gente tem a vacina para essa doença. A vacina da doença, muitas das vezes, é o próprio vírus, vamos dizer assim, só que ele de uma forma muito menor, muito reduzida. Aí a gente injeta ele dentro do organismo, o organismo vai identificar aquele invasor, ele vai gravar na memória, ele vai entrar com os leucócitos, né, a ação que protege o seu corpo, aí ele vai gravar aquilo ali, só que como ele é muito baixo, ele não vai conseguir vencer o sistema imunológico. E aí ele já tem na memória dele que aquele vírus já foi instalado. Então quando
ele entrar em contato com o vírus externo de alguma outra forma, o corpo tende a não ficar vulnerável a esse tipo de vírus, entendeu? Por quê? Porque ele gravou. Então o exercício a gente pode fazer essa associação. Eu dou exemplos, né? Eu faço analogias assim, eu gosto de fazer de uma forma mais popular e mais simples na nomenclatura, para que vocês entendam de uma forma mais descomplicada, tá? Às vezes